É com muita alegria no coração que a gente inicia hoje o último episódio da segunda temporada do 981cast Negócio em Saúde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje a gente vai ter um episódio especial, um episódio do top 10 episódios que rolaram aí na segunda temporada e eu vou relembrar junto com vocês esses episódios que foram incríveis e que trouxeram muitos insights poderosos aí para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes. Mas antes da gente começar as nossas lembranças, sempre essas memórias aí trazer para vocês, eu quero passar alguns recadinhos que é sempre importante a gente relembrar também por aqui. Primeira questão. Se você ainda não é inscrito no 981cast, nosso canal do podcast lá no YouTube, para agora tudo que tu está fazendo e se inscreve. Tu vai lá, tem um botãozinho vermelho, clica lá, se inscreve, depois ativa as notificações. Assim, tu vai receber quando novos conteúdos estão no ar, tu vai receber uma notificação e vai ficar por dentro de tudo, não vai perder nenhum episódio. Outra questão, se tu ainda não nos segue lá no Instagram, nas nossas redes sociais, @981, 981 por extenso, não é numeral, e todos os nossos episódios eles saem nas quintas, quinzenalmente, ou seja, de 15 em 15 dias, ao meio-dia, tanto no YouTube quanto no Spotify. Agora, por esse ser o nosso último episódio dessa temporada, a gente vai dar uma pausa estratégica para retornarmos logo com uma data que a gente vai divulgar posteriormente para vocês. E para a gente começar, então, agora, falando com vocês nessa câmera daqui, eu quero dizer hoje para vocês que, na verdade, foi muito especial fazer esse momento de reflexão de todos os convidados que já vieram aqui, de todos os episódios, de olhar um pouquinho para trás e enxergar quantas pessoas incríveis, quantos profissionais incríveis passaram por aqui nessa mesa comigo, quanto conteúdo valioso tem nesses episódios e, acima de tudo, quanto aprendizado foi para mim e eu tenho certeza que para ti, como espectador, como nosso ouvinte, foi também. Por isso que eu separei aqui os top 10 episódios que, na minha opinião, foram de mais aprendizado, de mais valia para todos aqueles que querem seguir aprendendo conosco e lá reassistir, ou para quem ainda não assistiu, ter essa oportunidade de assistir. Bom, mas antes então de eu falar, dos top 10, eu preciso comentar com vocês. Nessa segunda temporada, foi uma segunda temporada bem extensa, eu diria. Foram 45 episódios que a gente teve nessa segunda temporada e onde a gente recebeu 40 convidados. Olha só, além desses 40 convidados, alguns episódios eu sempre faço de maneira solo, onde eu trago algum conteúdo relevante para vocês também, mas com certeza esses 40 convidados que são sempre profissionais da saúde, que têm negócios, que têm interesses em negócios ou que já empreendem, que têm muito sucesso nos seus negócios da área da saúde, eles com certeza trouxeram para nós uma valiosidade de conteúdos riquíssimos. E pra gente começar, então, no nosso top 10 aí, eu não vou fazer em ordem, tá, gente? O 10º, o 9º, o 8º, não. Então eu quero que vocês considerem que aqui, todos esses episódios que estão sendo citados, são episódios que, para mim, de uma maneira ou de outra, e também para muitas pessoas onde me trouxeram, feedbacks e tudo mais, eles ajudaram em muitas questões. Eles foram úteis em momentos, eles foram úteis em situações diferentes, porque a gente sabe, os negócios da área da saúde e os negócios de forma geral, eles possuem fases, né? A gente pode, eu sempre faço essa analogia, até fiz em vários episódios do podcast, que são fases como as fases de um jogo de videogame. Quando a gente está na fase 1, a gente tem um certo nível de dificuldade. Quando a gente está na fase 2, a gente tem outras dificuldades, outros pontos, nevrálgicos. Quando a gente está na fase 3, vai dificultando e assim por diante. Então eu tenho certeza que esses episódios, cada um desses que eu relatar aqui, que eu citar, eles marcaram e marcam ainda de muitas formas os empreendedores da área da saúde. E se tu quiser aproveitar e já pegar esse link agora aqui e também mandar aí para as pessoas que tu conhece, que tem negócios da área da saúde, vai lá, manda, compartilha esse conteúdo, porque com certeza ele é um resumo daquilo que foi
mais valioso que a gente tem nessa segunda temporada. Para a gente começar, então, eu preciso citar que tá dentro desses episódios aí que estão para mim no meu coração. É um episódio que eu indico muito até para os nossos clientes aqui, do Bruno Silveira. Bom, quem é o Bruno Silveira? O Bruno Silveira é um empreendedor, ele tem uma startup que é um negócio focado para pequenas e médias empresas voltadas para a gestão financeira, uma gestão inteligente financeira. Não é só para negócios da saúde, ele acaba atendendo hoje muitas empresas do Brasil inteiro. E ele trouxe para nós um episódio onde ele trouxe muito conhecimento sobre essa parte financeira. Onde o episódio tinha como título Gestão Financeira Inteligente para Clínicas e Consultórios. E sempre quando alguma clínica está com alguma dor relacionada a essa parte de grana, a essa parte financeira, esses números, para muitos é muito difícil. Inclusive para mim também é um ponto que é muito difícil, porque afinal de contas eu sou de humanas, né, e não de exatas. Sempre essa parte de gestão financeira acaba que a gente tem muito a aprender. E com certeza no episódio do Bruno a gente aprendeu muito, ele trouxe termos que muitas vezes os profissionais da saúde não entendem, o que para eles pode ser uma coisa X é a coisa Y e assim por diante. E o Bruno ele trouxe de uma maneira muito simples, com uma linguagem extremamente próxima, extremamente adequada para o público que não entende, né, essas questões mais técnicas relacionadas à área da saúde, a parte financeira. Então, eu indico muito esse episódio, vale a pena. Se tu tem um negócio, se tu quer aprimorar essa parte da tua gestão financeira, porque com certeza vai te ajudar muito. Outro episódio é o da Bruna Nadalete. A Bruna é uma enfermeira e ela tem um conhecimento muito diferenciado relacionado a marketing, a gestão de marcas, é a marketing pessoal. O que é muito legal, visto que hoje pouco se fala entre esses dois mundos, esses dois universos. O universo da área da saúde, ou seja, ela, por formação, ser enfermeira, unindo o universo do marketing, né? Então foi algo extremamente bacana, onde ela traz essa visão, que é uma visão necessária para todo mundo que quer empreender na área da saúde e se diferenciar de alguma forma. Por quê? Porque a Bruna traz o passo a passo da metodologia dela. Então ela fala muito sobre a questão do autoconhecimento, da gente pensar, de olharmos para si, né? Dos pontos que a partir desse autoconhecimento acabam surgindo e de tudo isso, de todo esse universo que envolve a nossa marca pessoal. E a partir desse episódio, as pessoas elas vão conseguir também pensar em como estruturarem a marca pessoal delas, para a partir daí se colocarem ao mundo. Porque eu vejo que essa é uma grande dor dos profissionais da saúde, sabe? É aquela coisa, mas eu não sei como me diferenciar, eu sinto que as minhas redes sociais não têm a autenticidade que eu gostaria que tivesse, e por vezes elas só acham muitas redes sociais legais, muitas contas de Instagrams de outros profissionais legais, mas elas não conseguem olhar para si e perceber o que nelas tem de poderoso, que faça realmente a diferença na vida das outras pessoas, para a partir daí gerar conteúdo também nas redes sociais e também, acima de tudo, se posicionar como essa pessoa que se é, né? Então é ressaltar sempre os teus pontos fortes, porque aqueles pontos fortes que a gente tem, que por muitas vezes a gente nem sabe quais são, né? Aquela fatídica pergunta: fulana, quais são teus pontos fortes? Quais são os teus pontos fracos? A gente, na verdade, não para pensar sobre isso. Poucas pessoas param para pensar. E quando elas têm essa oportunidade ou quando elas se veem nesse momento de precisar decidir, elas acabam vendo que elas nunca pararam para refletir sobre isso. E nesse episódio, a Bruna traz de uma maneira brilhante, então, tudo isso que está envolto desse mundo do universo da nossa marca pessoal. E eu digo nós porque todos nós nos vendemos a todo momento. E como que a gente está se vendendo? Como é que a gente está se vendendo para o mundo? É daquela forma que a gente gostaria ou ainda não está adequado? Como que a gente espera daquilo? Da gente mesmo, sabe? Então, super indico aí, é um episódio que vale a pena assistir. Seguindo o nosso top 10, então, tem uma profissional que veio aqui e que nos surpreendeu.
ela nos surpreendeu com a audiência dela, ela nos surpreendeu com a maneira e a dedicação que ela coloca em tudo que ela faz. E essa profissional é a Daisy Gama. A Daisy Gama, ela é uma biomédica e ela tem uma linha de produtos estéticos naturais, onde ela trouxe para nós aqui um pouquinho de toda a trajetória dela, de tudo que ela já vivenciou nesse negócio que ela tem, então, na área da saúde. O nome do episódio dela era Como Construir um Negócio Estruturado na Estética, mesmo começando do zero. E a Daisy trouxe muito isso para nós, dessa trajetória dela, e o quanto essa trajetória dela foi de muito esforço, é até hoje, de muito trabalho, mas acima de tudo de muita dedicação. Porque é incrível a gente ver o brilho no olho da pessoa, e quando ela fala, e quando ela conta todos os detalhes de como foi, de como aconteceu tudo isso, e a gente enxerga que as coisas não acontecem de verdade para os outros, do dia para a noite, num piscar de olhos. Muitas vezes, com a ansiedade que a gente vive hoje naturalmente no nosso dia a dia, a gente pensa assim, mas é tão fácil para o outro, mas foi tão rápido para o outro conquistar o sucesso. E não é assim. Nada é assim. Sempre é desafiador, sempre tem que ter uma base. E a Daisy traz muito isso no episódio dela. Ela fala de uma forma muito brilhante, então, como que aconteceu tudo para ela e como que ela está fazendo. Inclusive, naquela ocasião, ela falou sobre uma novidade, que ela ia ter a clínica dela própria. Essa clínica, ela já está rodando, ela já está aberta, ela já inaugurou, já tem alguns meses aí e já está tendo o sucesso que todos nós esperamos, né? Que a gente sempre quer quando a gente abre um negócio, né? É para ter sucesso, é para ter resultados positivos. E com certeza a Daisy vem nos mostrando isso também. E claro, é muito também dessa dedicação dela, desse diariamente ali estar presente, estar dedicada, fazer o que precisa ser feito. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso, porque agora a gente vai para o nosso próximo episódio do nosso Top 10. E como eu falei para vocês, aqui eu tô colocando episódios de uma maneira geral, não é o 10º, 8º, 9º, assim, não é. Então é de uma maneira geral, os 10 que eu mais gostei. E aí eu não vou dizer assim, esse aqui foi o que eu mais gostei, porque eu não sou dessas. Eu não vou falar, aí vocês que julguem e se posicionem com relação a isso. E para isso, agora eu vou falar com vocês desse ladinho aqui. A nossa próxima convidada, e que teve um podcast muito legal, que trouxe a metodologia dela, que trouxe um pouquinho do método de encantamento, foi a Raquel Barbieri. Quem é a Raquel Barbieri? Ela é uma dentista, uma odontopediatra, que possui a clínica Encantas. E a Raquel, ela trouxe para nós um episódio realmente muito encantador, onde o nome do episódio é Encantar é Coisa Séria, da paixão pela odontopediatria à criação de um método próprio. E foi através desse episódio que a Raquel trouxe para nós um pouquinho desse universo da marca Encantas e também de tudo que eles fazem, desde o início, de como foi, na verdade, toda a trajetória para ela estruturar a clínica, tudo que foi pensado a partir do momento que ela decidiu, não, eu terei uma clínica, essa clínica ela vai ser referência, ela vai ser uma clínica modelo, e, inclusive hoje é uma clínica que ela é nacionalmente referência para muitas clínicas de odontologia infantil aí no nosso Brasil. Então vale muito a pena para quem é da área, né, infantil, para quem é da pediatria ou para quem tem interesse nesse assunto com esse público, escutar esse podcast, ver esse podcast, porque vocês vão conhecer um pouquinho dos bastidores que a Raquel trouxe para nós também, mas acima de tudo, um pouquinho dessa trajetória dela, que foi linda e brilhante também, mas acima de tudo, de muita dedicação, porque a gente sabe, nada se constrói sem dedicação, sem olhar atento, sem esforço. Seguindo nosso top 10 de episódios aí da segunda temporada, a gente teve um episódio falando sobre o tema que eu sou apaixonada, que é o tema de comunicação. E para esse tema eu resolvi trazer a Camila Vaz. A Camila, ela é uma fonoaudióloga que trabalha numa clínica que se chama Sonora Aparelhos Auditivos. E a Camila, ela tem uma visão também de muita dedicação a respeito dessa área. Ela é professora do curso de dicção, desinibição e oratória. Ela é fono com foco muito nessa parte de comunicação. E ela trouxe para nós uma visão diferente sobre o mundo da comunicação. E nesse episódio, que eu confesso para vocês, porque também sou suspeita a falar, visto que é um tema que eu
adoro. Ela traz para nós um pouquinho do entendimento do porquê a comunicação ela é tão importante no nosso dia a dia e o porquê que a gente precisa dar a devida atenção para esse assunto nas nossas relações diárias, nas nossas relações profissionais, no nosso negócio, com a nossa equipe, enfim. Ela traz isso também de forma a como ajudar através dessa comunicação aquelas pessoas que estão precisando comprar algum serviço teu. Então, por exemplo, tu tem um paciente que está interessado em algum procedimento teu e ela traz isso de uma maneira incrível, o como que tu faz para conduzir, o como ser empático, sabe o como que muitas vezes a gente não vê falar por aí? Às vezes a gente vê falar questões, mas que não trazem esse caminho. E nesse episódio, a Camila trouxe muito caminho para nós e que eu sugiro para vocês, vale a pena ver, assistir, colocar ali enquanto tu estiver fazendo alguma outra coisa, mas assiste esse episódio. Ele ficou legalzão, muito legal. Agora, a gente tem aqui um outro episódio que se chama Empreender na Enfermagem, Liderança, Propósito e Inovação. Gente, foi a primeira vez que a gente trouxe esse assunto aqui no 981cast. A gente trouxe a Tiane Muriel. Quem é a Tiane Muriel? Tiane Muriel é uma enfermeira que já atuou por muitos anos na área de assistência, que atuou na gestão de grandes instituições. Ela não é daqui da cidade de Santa Cruz do Sul, ela é natural, eu não sei se ela é natural de Porto Alegre mesmo, mas ela mora atualmente em Porto Alegre, já atuou em instituições super renomadas do nosso estado aqui. Só que ela fez todo um reposicionamento na carreira dela e fazem alguns anos onde ela está empreendendo na área da saúde. Atualmente, ela é mentora de mulheres na área da saúde e ela traz isso de uma maneira muito incrível, falando das soft skills, falando também dessa questão da enfermagem e do empreendedorismo. Porque a gente sabe, nós que conhecemos a área, a gente que entende um pouco sobre essa realidade na área da enfermagem, a gente sabe que ainda os cursos de graduação, as faculdades, né, as graduações, elas não olham para o empreender, né? Tu aprende a trabalhar em instituições, tu aprende a ser funcionário, tu não aprende as habilidades que tu precisa desenvolver para ser um empresário, né? As questões relacionadas à comunicação, a vendas, N pontos que a Tiane traz e aborda para nós, que foram incríveis e de uma maneira muito legal, muito que ela construiu e conduziu muito bem conosco, ela mostra que sim, é possível empreender na área da enfermagem, é possível empreender na área da saúde com muita qualidade e, acima de tudo, com muitos resultados. E vamos agora para o próximo episódio do nosso top 10 episódios da segunda temporada. E sabe qual foi? O próximo foi o da Gabriela Vargas. Ela, que por formação é fonoaudióloga, mas ela atualmente atua como diretora comercial da maior rede de aparelhos auditivos do Brasil. Sim, eu trouxe a diretora comercial da maior rede de aparelhos auditivos do Brasil para conversar aqui conosco e falar sobre gestão, o que profissionais podem aprender com a maior rede de aparelhos auditivos do Brasil. Gente, foi um episódio de muito aprendizado. A Gabi, né, porque ela já virou minha íntima, a gente não se conhecia, a gente se conheceu naquele dia, mas ela é uma pessoa incrível, uma pessoa que tem um humor maravilhoso, uma pessoa que está sempre de alto astral, uma energia muito legal. E ela trouxe para nós muito essa visão da gestão. A importância que os profissionais da saúde precisam dar para esse tema e, consequentemente, o quanto esse assunto ele é relevante para a construção de negócios que tenham resultados positivos, de negócios prósperos, né? Então ela traz questões referentes à gestão de agenda, questões referentes àquela partezinha, sabe, de que muitos profissionais da saúde acham assim: eu tô com a agenda cheia, então agora eu não preciso me preocupar mais, eu já tô com o meu sucesso, já tô no meu ápice do sucesso. E, gente, eu falo para vocês de coração, e que ela trouxe muito, dando muitos exemplos, inclusive. Não é assim. Quando tu tá com a agenda cheia, é sinal de que tu precisa olhar para a gestão do teu negócio. Esse é um grande indicativo, na verdade. E a Gabriela trouxe isso de uma forma incrível, onde ela mostra também o olhar como gestor, como que ele deve acontecer,
o que que um líder ele precisa fazer, como que ele deve agir, como que ele deve ter a sua postura, né? Que exemplos e muitas questões ela trouxe relacionadas a esse mundo da gestão mesmo, que foi muito bacana, porque também rendeu muitos comentários, rendeu uma repercussão aí super positiva para nós e também para ela quando participou aqui desse momento, visto que ela não é uma pessoa que está de se expor muito e tal, e ela mostrou para nós aqui o quanto de conhecimento que tem naquela mente ali. Bom, gente, continuando aí os nossos episódios, tem um episódio de uma profissional que eu queria trazer muito ela aqui e que, enfim, eu consegui trazer na segunda temporada, que foi a Luciana Deretti. A Luciana, ela é psicóloga, ela é palestrante, ela é autora de um livro, de um best-seller já, que é o Invencível. Inclusive, ela me presenteou com esse livro e eu li ele, assim, muito rapidamente. Ele é um livro lindo, que conta a história dela de uma forma muito profunda, então vale a pena ler. E a Lu Deretti, então, esteve aqui conosco falando sobre como criar autoridade nas redes sociais sendo profissional da saúde. E, gente, eu confesso para vocês, eu já sabia do quão profunda a Lu é em toda a fala dela, em tudo aquilo que ela traz, por já conhecer a Lu, né, de outros momentos, de outras situações, mas ela conseguiu, naquele episódio, né, trazer ainda mais corpo para tudo isso, porque através de exemplos, através de questões muito profundas do nosso eu, ela traz para as pessoas e para os profissionais da saúde algo que é muito falado por aí, mas pouco se entende, que é sobre o tal do propósito. Eu garanto que tu já deve ter escutado muito essa palavra por aí, e a Lu, ela trouxe de uma maneira magnífica toda essa questão do nosso propósito, do olhar para isso, e de que quando a gente entende o porquê que a gente existe, o porquê que a gente está aqui hoje fazendo o que a gente está fazendo, trabalhar, executar as questões operacionais e viver a vida se torna muito mais leve. Ela falou muitas questões para nós relacionadas até mesmo à vida pessoal dela, e ela trouxe o quanto o profissional da saúde precisa se posicionar nos dias atuais. E não darmos chances para picaretas, para pessoas que se dizem, né, com sabedoria relacionadas a temas que são científicos muitas vezes da área da saúde, mas que esses profissionais se posicionam de uma maneira muito boa na internet e acabam conseguindo resultados que muitas vezes ótimos profissionais e profissionais com muita carga, com muito estudo, com muita experiência, acabam não se posicionando e não tendo resultados que esses picaretas têm. Então, o quão importante foi escutar a Lu e olhar, né, entender o viés dela e o porquê que ela faz o que ela faz e a forma como ela ajuda as pessoas hoje, o que é muito lindo e que realmente é um propósito de vida, a gente consegue entender conhecendo um pouco da história dela, que eu indico para vocês, vale a pena olhar e escutar esse episódio com muita atenção, porque a partir dali tu vai extrair algo muito profundo. Não são simples dicas, não, é muito além disso. Então, vale a pena escutar, ver, né, esse episódio. E agora eu vou falar para vocês sobre um tema que é tabu na área da saúde. E aqui eu vou pedir para o pessoal da edição colocar bem grande essa palavra aqui na tela: vendas. Isso mesmo. E em 2026 esse tema ainda continua permeando o medo de muitos profissionais da saúde por ou receio de não querer vender, ou medo de parecer que está incomodando, ou aquela questão, não, mas é saúde, como que eu vou vender saúde? Então tem N pontos que geram muitas discussões nos bastidores, nos comentários das redes sociais e por tudo onde a gente está olhando quando se fala no assunto vendas, a gente tem uma polarização. Um lado defende, outro lado exclui e assim a gente vai. Mas o ponto é que quando a gente tem um negócio, a gente sabe que esse negócio ele precisa sobreviver. E ele sobrevive com as vendas. Nenhum negócio funciona sem vender. Porque é através das vendas que a gente vai rentabilizar o nosso negócio, colocar caixa no nosso negócio, aumentar faturamento e fazer com que as coisas comecem a crescer e os resultados positivos permeiem aí o teu negócio. E foi para falar desse assunto que a Karine Andrade,
ela que é especialista em vendas, veio conversar com a gente sobre esse tema então, né? Vendas na saúde. O tabu que impede muitas clínicas de crescer. E eu confesso para vocês, foi a primeira vez que a gente trouxe uma profissional para falar exclusivamente sobre esse tema de vendas aqui no 981cast. E a Karine, ela trouxe de uma forma extremamente gentil, generosa, ela compartilhou histórias dela, da vida pessoal dela, de como as vendas entraram na vida dela também, e que através dessas histórias, através desse storytelling que ela criou e que ela nos engajou ali naquele episódio, ela mostrou para nós o quanto isso é importante e o quanto a gente precisa olhar para esse tema com o carinho e com a atenção que ele precisa, que ele necessita. Então, fica a dica aí para ti que tem alguma questão relacionada a vendas no teu negócio, assiste esse episódio, porque tu vai agregar muito aí no teu conhecimento sobre esse assunto. E agora, para eu falar o último episódio para vocês, ele não é menos importante, muito pelo contrário, é um episódio especialíssimo e que saiu, que foi ao ar recentemente e de uma maneira muito diferente. Algo inédito aqui no 981cast, algo que a gente nunca tinha feito, algo que a gente nunca tinha trazido um olhar dessa forma sob esse viés. O penúltimo episódio, que está agora antes desse meu aqui que está saindo, foi com a Bruna dos Santos. Quem é a Bruna dos Santos? A Bruna, ela é uma mãe atípica, ela é a mãe da Pérola e ela veio conversar com a gente um pouquinho sobre a jornada que elas vivenciam na área da saúde. E o título do episódio, ele era O que os profissionais de saúde não aprendem na faculdade. E num episódio muito emocionante, onde a gente teve uma repercussão extremamente positiva aqui na nossa região, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, a gente teve inúmeros compartilhamentos, inúmeros comentários, e a partir desse episódio dela, a gente trouxe luz para algo que até então a gente não tinha falado dessa forma aqui no 981cast. A gente trouxe luz sobre o viés do paciente, do familiar de um paciente, do acompanhante de um paciente. E a Bruna conseguiu mostrar para nós um pouquinho de como é estar na pele de alguém que precisa, por vezes, diariamente de atendimentos na área da saúde, de atendimento em instituições, em hospitais, em clínicas, em consultórios, indiferente. Eles utilizam de uma maneira muito extensiva a parte, né, do sistema de saúde. Então, tanto por plano de saúde, tanto por convênios, quanto de maneira particular, quanto, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, ela está permeando muito isso em função de uma doença rara que a Pérola tem. E a partir disso, ela trouxe para nós esse viés, essa jornada. E do quanto, por vezes, é desafiador estar na pele de uma mãe que está com a sua filha ali, muitas vezes correndo risco de vida, e que os profissionais acabam não percebendo e não dando o devido valor para aquela situação ali. Gente, foi realmente um episódio diferente, mas acima de tudo foi um episódio que todos precisariam escutar. E não somente os profissionais da saúde, todas as pessoas que utilizam o sistema de saúde, ou seja, todos nós, porque todos nós somos pacientes, precisariam e deveriam escutar esse episódio para entender um pouquinho mais sobre o que é a tal da experiência do paciente, que a gente fala tanto aqui na 981, que eu falo tanto nas minhas palestras, nas consultorias, e que cada vez mais a gente precisa divulgar amplamente esse assunto. Gente, finalizamos os nossos top 10 episódios da segunda temporada. E vocês viram que aqui foi só 10 episódios, mas na verdade a gente teve 45 episódios em toda essa temporada. Então, além desses nomes, além desses convidados que eu trouxe para vocês, a gente tem muito mais conteúdo que está disponível tanto no nosso YouTube quanto do nosso Spotify. E lá vocês vão ver, assim como esses episódios que eu citei, também todos os outros que são bons tanto quanto esses que eu citei para vocês. E bons no sentido de trazer questões de valor, trazer aprendizados, trazer vivências, porque é através das vivências dos outros
das vivências que esses profissionais da saúde têm no seu negócio, que a gente também pode aprender e diminuir o nosso tempo aí de testes, né, no nosso negócio e fazer da maneira certa já, porque se alguém já passou por isso e está nos mostrando através dos episódios, através dos relatos que eles trazem nos episódios, como foi para ele essa vivência, por que tu não aprende, não pega para ti e não faz com que esse caminho ele encurte, ao invés dele ser tão longo, né? Então, aproveita isso, é um material que está totalmente gratuito, disponível aí para ti, porque eu tenho certeza que tu vai aprender de verdade, aprender muito sobre negócios, sobre gestão, sobre todos esses pontos que a gente traz aqui no nosso podcast, no 981cast. E, gente, para a gente finalizar esse episódio especial, eu quero agradecer a você que esteve conosco em toda a segunda temporada. Agradecer tu que assistiu algum episódio, tu que nos conheceu aí agora, recentemente, o que nos já acompanha há mais tempo. Não importa. O que importa é que tu está aqui conosco, tu está fazendo parte também da nossa história e da nossa trajetória. Logo mais, em uma data que a gente vai divulgar posteriormente, a terceira temporada do 981cast vai estar no ar. E ela vai estar com muitas novidades, tem muitas coisas boas aí que estão vindo por aí, sabe aquele clichê, tem muita coisa boa vindo por aí? É real, é verdade. E além disso, eu tenho algo em primeira mão para te contar. Se tu tem interesse em investir, né, de uma maneira numa mídia que é extremamente focada para profissional da área da saúde, gestores, líderes dessa área, essa é uma oportunidade. Pela primeira vez, em primeira mão, a gente vai abrir para anunciantes, para patrocinadores, para a partir da terceira temporada estarem conosco. Então, marcas que queiram, né, ser nossas parceiras, contatem, o nosso WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo, vai lá, nos chama no link. A nossa colega, a Lilian, ela vai receber vocês, o contato de vocês com todo amor e carinho, para que a gente juntos, então, consiga fazer uma terceira temporada de ainda mais sucesso. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo na terceira temporada. Até mais!